Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Vamos ler? Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Vamos ler? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Vamos ler juntos? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, o varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado e desígnio e presciência de Deus, vós os mataste, e crucificando por mãos de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque esta está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus, ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-o desta geração deformada, perversa, desconfigurada. Todas essas traduções podem ser colocadas nessa palavra de pervertida, deformada, desconfigurada. O computador deu pau, desconfigurou tudo. Falou: sai fora dessa turma. Existe uma configuração, e essa configuração é Deus. Menos do que ele é nada. Sendo um bom presbiteriano, você está fora da rota de Deus, se você não andar naquilo que Deus falou que ele ia derramar sobre nós. E esse é o grande desafio nosso dos últimos dias. Uma geração que vai andar apertada, e Deus não escondeu isso de nós, que se ele não tivesse abreviado esses dias, nem os da fé resistiriam. Nós, diante dessa palavra, 3.000 homens, fora mulheres e crianças, se arrependeram e mudaram de direção, em nome de Jesus. Então esse é o chamado. Para que o Senhor morreu? O Senhor morreu por mim.
Jesus morreu por mim. Faz parte da justiça e da graça. Duas palavras totalmente diferentes uma da outra, mas que andam juntas na palavra de Deus, pela junção do Espírito. Porque Deus nos salvou pela sua graça, e Ele pagou um alto preço com o seu Filho, morrendo por nós, mas Ele é justo. E por causa do nosso pecado, Ele teve que matar o seu único Filho. Um amor que aqui ninguém consegue medir, porque nós morremos assim pelos nossos filhos, e até pelos nossos pais, mas nós não damos nenhum filho da gente para morrer, nem pelos pais da gente, que a gente tanto ama. Isso é simples, quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando. A gente morre pelos filhos e pula na frente, para tomar tiro por causa deles. A gente morre pelos nossos pais, mas a gente nunca vai dar um filho da gente para morrer pelos pais da gente. Aí isso aí, se tiver que escolher, nós vamos falar: meu pai já viveu muito, vou chorar demais, mas pai, Deus te abençoe, aceita Jesus, que é meu filho. Isso é fato. A palavra de Deus falou que Deus deu o único filho dele, o unigênito, o único dele, Ele deu por mim e por você, quando a gente ainda era inimigo dele, ou seja, a gente nem prestava, mas Ele deu. Isso é um amor que ninguém consegue medir. O Senhor morreu por nós. Mas por que Ele morreu por nós? Qual é o sentido dele morrer por nós? Por que Ele pagou aquele alto preço? E a grande maioria cai no primeiro pecado, porque acha: para me dar a salvação em Cristo, para eu não ir para o inferno. E a grande maioria solta até fogos e artifícios por causa dessa, que é uma verdade, mas não é toda a verdade. É parte da verdade. Jesus Cristo morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Isso é fato. Mas Ele nos deu essa vida em abundância para vivermos para a sua glória e não para a nossa glória. Para vivermos segundo a sua vontade e não a nossa vontade. Para andarmos segundo o seu propósito e não o nosso propósito. Não é o que eu acho, é o que Ele fala. E aí entra o segundo erro da nossa igreja, porque nós baseamos a nossa fé numa frase que foi dita num livro e que se tornou uma teologia dentro da nossa igreja, principalmente entre os universitários, que crer também é pensar. Só que na cabeça dessa turma, o que cresceu da minha fase, da minha idade, hoje eu estou com 48, dessa faixa etária para cima na nossa igreja, que crer é só pensar. E aí regaçou a fé dos evangélicos, rebentou as igrejas presbiterianas, e nós estamos com as igrejas tudo aí, cheio de gente, sem o poder do Espírito. Esse é o problema. Um problema seríssimo. Porque a minha fé, o que eu penso, o meu raciocínio, o meu logismo, que é o pensar, o meu raciocinar, e Deus deu isso para nós, então a gente tem que usar, ela acompanha a minha fé, fato. Mas a minha fé, ela consegue acompanhar a minha fé até um certo ponto. No ponto que todo mundo consegue calcular, onde 2 mais 2 é igual a 4. Então raciocinou, é isso aí. Olha, comprovou, isso também é fé? Mas não é uma fé que salva. Não é uma fé que move montanhas. Crer também é pensar, mas crer não é só pensar. O nosso raciocínio nunca vai acompanhar a nossa fé nos âmbitos de tempestade, dos impossíveis que nós precisamos chegar. Nós precisamos caminhar pela fé, porque o justo viverá pela fé e não pelo que ver. E o nosso raciocínio só vai até onde a gente consegue ver. Mas a palavra de Deus deixa que o justo, ele não viverá pelo que vê, ele viverá pela fé. E aí como que nós vamos andar? A primeira coisa que você precisa entender que essa palavra diz é que quando o Senhor morreu, Ele se tornou Senhor da nossa vida. E a gente, por esse raciocínio de fé, a gente acha que Deus nos deu também a autonomia de viver. Então, se a gente é de Cristo, a gente tem fé. Então eu ando e eu faço as coisas e eu oro e Deus me abençoa. Onde está escrito isso nas Escrituras? Quais são os versículos que você me aponta essas coisas que você tem afirmado com essa fé que você tem passado, inclusive para os adolescentes e para as crianças da nossa igreja? Qual é a base bíblica? Não, porque doutor fulano de tal falou. Qual é a base bíblica? Quais são os versículos? Onde que está escrito na palavra? Eu queria que alguém me apontasse.
Eu queria que alguém resolvesse esse problema para mim. Porque é assim que a igreja tem vivido. Lá, aqui não, lá. Eu estou só desabafando, curando minha alma, precisando curar para eu voltar para São Vicente melhor, mais leve. Porque a gente decide as coisas hoje como conselho de igreja e continua decidindo, mesmo depois de eu pregar desse jeito, nada resolveu ainda. A gente toma as decisões no conselho e a gente nem orou, nem jejuou, porque é de Deus, porque Deus nos elegeu como presbítero. Como assim? Se até Paulo, que era doutor nas Escrituras, ele diz nas Escrituras, eu queria ir até lá, mas o Espírito de Deus me impediu. Ou seja, eu errei. Em outras palavras, ele está falando, eu pensei que eu estava com fé e que eu estava chegando lá. Você viu que o reflexo aqui foi rápido, né? Eu pensei e eu ia lá, mas o Espírito do Senhor me impediu. Ou seja, o Espírito do Senhor falou com ele, você está errado, vai não. Ele pensou, então, crer não é só pensar, porque tem até o apóstolo Paulo, pensou que estava certo, e o Espírito de Deus diz, errou. Está errado, irmão. Eu estou te provando na Bíblia. Agora essa turma que prega sobre isso, eu quero que me prova na Bíblia. Estou te provando na Bíblia que pensar, nem tudo pensar é crer. Até de doutor, porque foi o apóstolo Paulo. E não tem nenhum doutor hoje maior do que ele. E ele errou. Entendeu? Nós vamos entender essas coisas. Existe um Senhor, amados, e não é doutor. Na nossa região aqui, agora eu estou falando inclusive daqui. A cultura daqui é que doutores são melhores do que os outros. Quando é doutor, ele chega até a limpar a mão. Está conosco essa noite, o doutor, PhD, X, tudo Z, não sei o quê, fulano de tal, a pessoa até limpa a mão para cumprimentar. Mas se chega um jovem ali, e não anuncia quem é, que não tem diploma nem nada, nem cumprimentar vai. Isso é feio. Eu estou falando lá. Está bem aqui. Não podemos ser assim, amados. Quem outorga o ofício de qualquer um dessa igreja, que é o Espírito Santo de Deus. Deus tem para todos nós. Nós não podemos limitar o conhecimento e a sabedoria de Deus só aos nossos diplomas, porque Deus não respeita meu diploma e nem o seu, e nem o que você não tem. Agora, Ele dá para quem busca, não é só para quem faz faculdade, é para quem busca. Aí você fica no banco, não faz a faculdade, mas também não quer buscar, aí não tem jeito, filho, aí não tem jeito. Tem que buscar, tem que pedir, tem que bater na porta. Deus dá para quem pede, para quem busca, para quem bate. Está lá em Lucas, no capítulo 11, você vai ver isso lá. No grande legado que ele deixa, o maior texto que tem sobre ensinar o povo de Deus a orar. Quando os discípulos falaram, não sabemos orar, os discípulos de João, jejum, de hora, o Senhor podia nos ensinar. E lá ele começa a dizer, do versículo 1, ele começa a ensinar sobre os princípios da oração, de como tocar o coração do Pai. É nesse contexto de oração, ele fala, pede. Quem pede acha, busca, vai achar, bate na porta que a porta vai abrir. E ele fala algo que passa despercebido de nós, e a gente acha que quando a gente vem aqui na frente da pública profissão de fé, e aí já tem o Espírito Santo de Deus. Onde está isso nas Escrituras? Aonde que está escrito isso nas Escrituras? Não, nós cremos assim. Aonde que está? A gente tem que crer na palavra. Eu quero te perguntar, aonde que está escrito isso nas Escrituras? Procura, irmão, você não vai achar não. Você vai achar que em Atos, logo depois desse derramar, é que algumas pessoas, mesmo sabendo toda essa teologia, inclusive Jesus em João capítulo 3, encontra com um doutor em teologia, Nicodemos, e fala com ele, não importa eu te dizer, você tem que nascer de novo, você não é convertido não. Você é doutor na letra, mas você é analfabeto no Espírito. Tem que nascer da água e do Espírito. João capítulo 3. Estou te provando na Bíblia. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, logo depois do capítulo 3 aqui, que por algumas vezes o povo era crente, servo de Deus, e reunido numa reunião de oração fervorosa, começaram a orar, o Espírito de Deus foi e derramou sobre eles de novo. E derramou de novo, e derramou de novo,
mas nós presbiterianos somos super poderosos, então nós é só, na profissão de fé, o negócio derrama e nunca mais a gente precisa buscar mais. Onde está escrito isso? Está escrito isso naquele livro lá do Inventários, capítulo 3, até o versículo 5 e 7. O livro de Inventários ou de Heresias, hein? Esses dois aí, escrito pelo apóstolo São Tanás. Essas coisas são doutrina de demônios, amados. Presta atenção numa coisa. Os apóstolos disseram que depois da saída deles, inclusive Jesus disse, entrariam lobos na igreja, que seriam travestidos de cordeiro, mas o coração de lobo. E que essas pessoas ensinariam dentro das igrejas doutrinas de demônios. Podem ser pastores, doutores. Se eles estão ensinando algo de doutrina, mas que não está baseado nas Escrituras, se não é das Escrituras, amados, se não está plausível, não tem versículo, é de demônio, filho. Ele pode ser doutor, e pode ser pastor, e ele pode ser, que isso, pastor, o senhor está falando como está endemoniado? Eu falei, eu não. Jesus que falou com Pedro. O mesmo Pedro que estava cheio do Espírito, falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, versículos abaixo, ele desandou, não vigiou, e Jesus falou com ele também, arreda de mim, Satanás. Está escrito. Se não está na palavra, você tem que ficar com o olho aberto, não é porque tem diploma, porque é pastor, porque está batendo aqui na frente, ou falando bonito, que você tem que acreditar, não. Confere, vira crente de Bereia, começa a olhar essas escrituras aí, no nome de Jesus. Amém? Acorda, filho. Porque nós estamos usando uma medida que os homens têm passado para nós. E a gente fica aí, porque eu sou presbiteriano, eu professei a fé, então eu creio, salvação é pela graça, então eu estou de boas, eu posso fazer, essa é uma expressão que tem lá em Minas, não sei se tem aqui, assim, está de boa, pode fazer o que quiser, porque é salvo pela graça, não é pelo que eu faço, então, onde que está o erro aí? Sabe onde que está o erro aí? É porque você não examinou as escrituras, e está pecando e errando feio, não é pelo que a gente faz. Mas todo aquele que é salvo pela graça faz. Então a primeira coisa que a palavra do Senhor diz, Jesus morreu por nós, para quê? Para se tornar Senhor. Ele não se tornou Salvador antes de tornar Senhor. Olha aí capítulo 2 de Atos, onde a gente estava lendo. Versículo 36. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, a que vós crucificastes, Deus o fez... Deus o fez primeiro Senhor. Não existe salvação se não reconhece o senhorio de Cristo. Não existe salvação para quem não reconhece o seu senhorio. Ele se tornou Senhor. E se ele se tornou Senhor, quer dizer que existe, que ele é o dono. E se ele é o dono, eu sou servo. Se ele é Senhor, eu devo obediência a ele. Quando a gente realmente reconhece a Jesus como o nosso Senhor, aí ele se torna nosso Salvador. Não existe Salvador se ele não for Senhor, porque Jesus, meu filho, presta atenção no que eu vou te falar, Jesus não é seu Uber não, que você paga e ele te leva onde você quiser e ainda te abençoa. Jesus é seu Senhor. Tem gente que acha que Jesus é Uber. Vou chamar Jesus para ir comigo hoje, porque eu vou no lugar lá que vai ter muito tiro, vai passar perto da favela, é um funk que eu vou. Jesus, vem comigo, me liberta, me salva. Tratando Jesus de Uber. Só até aqui na porta. Jesus não sai da porta não. Lá dentro o senhor não pode ir, porque vai ter muito palavrão, vai ter umas mulheres peladas lá, o senhor não pode ir, o senhor fica aí, que quando acabar o funk eu chamo o senhor de novo, para eu não tomar tiro. Jesus é Uber. Não é Senhor. Quando Jesus é Senhor, falou, Senhor, eu posso ir lá? Não, porque a Bíblia diz, foge outros sim das aparências do mal, do que parece ser. Se parece ser, nem vai. Não, mas eu sou salvo pela graça. Filho, continua nessa aí, que você vai ver quando Jesus voltar, se você vai entrar. Porque quem é salvo pela graça, ele tem consciência do chamado, e tem consciência daquilo que Deus o chamou. Deus te salvou sim, mas para Ele. E tem uma direção, sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo.
menos do que isso, você está errando. Está errando. Pastor, eu sou presbiteriano há 60 anos, meu filho. Se você não tem uma vida de consagração, de oração, de leitura da palavra, de jejum, meu filho, pede a Jesus, porque você precisa nascer de novo. Você pode ter 70 e 1000 anos de presbiteriano, mas você não é convertido. Você foi assoviado, achou que era com você e veio, entrou dentro da igreja. Tem uns que são chamados, tem outros que é assoviado. O Espírito Santo assoviou, achou que era com ele, entrou, está aí. Assim está no ministério, como pastor, assim está como presbítero, assim está. Ele não foi chamado, ele foi assoviado. Assoviou, achou que era com ele, ei, sou eu. Não era, porque não mudou de vida, não mudou de conduta. Jesus nos salvou, amados, para ser Senhor da nossa vida. Foi isso que Pedro falou: aquele a quem vocês mataram, o Senhor o exaltou, o ressuscitou, e Ele está à destra de Deus, e Ele é o nosso Senhor. É esse que eu estou pregando para vocês. Então o Senhor me salvou, para quê? Para que Ele seja Senhor da minha vida. Tudo que está na Bíblia é meu, porque eu sou filho de Deus. Tudo que Ele prometeu é para mim. Amém? Você crê nisso? Então temos que ler a Bíblia. Falou: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Isso é para aqueles que estão longe, nós. Para quando o Senhor os chamar, nós não podemos aceitar menos do que isso, irmão, porque essa é a medida de Deus para nós, uma igreja que transborda. Nós temos que ser cheios do Espírito até que ponto? Qual é a medida de Deus? Embriaguez. Como que o senhor afirma isso? Porque Efésios 5, 18 e 19 fala: não vos embriagueis com, mas enchei-vos do, é um contraponto, é uma medida. Já que tem que embriagar, não embriague com as coisas do mundo não, porque Éfeso era uma cidade lotada de gente que tinha vinho, que mexia com vinho, com esse trem todo do vinho. Então o que Paulo está dizendo para aquela igreja: não faz o que todo mundo faz não, meu filho, a sua direção é outra. Quando Deus fala: sede santos porque eu sou santo, e Ele fala de coisas profanas, Ele está falando, a palavra profano na Bíblia, como assim, me profanou, ou aquele que profanar. A palavra profano na Bíblia é a palavra bebelos no grego, que significa fazer o que todo mundo faz, o que é comum. A palavra santo na Bíblia significa andar na contramão, é fazer o que ninguém está fazendo, é ser separado de quê? Do mundo. Agora, a gente crê, é batizado aqui na igreja e faz as mesmas falcatruas que o povo lá fora faz. Deus te salvou de quê, meu filho? Você é salvo de quê se você está fazendo o que todo mundo faz? Os namoros seguem em Jericó, fica tudo namorando em braille. Namorar em braille é para quem é casado. Aí tem que namorar em braille, filho. Casou, está liberado da bênção. Agora não casou, quer vitória, vai chorando, geme, chora. A pior coisa do homem é estar longe de Deus. É por isso que tem gente que está dentro da igreja e está longe de Deus. Está pertinho da teologia, da palavra, mas longe de Deus. E aí fica com esse coração vazio, deprimido, rebentado e pensando em suicídio. Porque dele não está brotando, pastor, não fala isso não, porque essas coisas, depressão, isso é coisa química, isso é coisa do ser humano, todo mundo, gente, presta atenção, nós sem Deus, todo mundo somos igual, todo mundo vai entrar em depressão, todo mundo vai ter síndrome do pânico, todo mundo vai ter vontade de morrer e de matar, entendeu? Está tudo na mesma linha, está comigo? Todo mundo igual, mas quando o Espírito Santo de Deus entra, nós temos as crises, mas nós não ficamos nas crises, nós saímos delas, porque aonde há o Espírito Santo de Deus, rio de águas vivas brotam de dentro dele. Eu não consigo entender uma pessoa que brota águas vivas pensar em morrer, se a vida está saindo de dentro dele, tem alguma coisa errada aí. Volta para o joelho e vai chorar. E fala: Deus, eu preciso ter uma experiência com o Senhor real dentro do meu quarto. É lá que as águas vão brotar. É lá, no nome de Jesus. É promessa de um Deus que não pode mentir. Você não pode abrir mão disso. Então eu vou jogar meus remédios fora, o infeliz. Não mandei você jogar remédio fora. Eu mandei você ser cheio da água viva. E aí volta no médico. E ele vai ver, você está curado. Como é que você fez isso? Não sei. Foi Jesus aos rios das águas vivas. Nós precisamos receber o que Deus tem para nós, amados. Se Deus tem muito, no nome de Jesus. Mas nós temos que buscar.
O Senhor nos salvou para reconhecer que Ele é o Senhor, e nós temos um dono, nós temos que obedecer o que está na palavra, para revelar a promessa dEle para nós, o Espírito de Deus derramado, Ele nos direciona. Come Romanos capítulo 8, porque ali é a obra do Espírito Santo de Deus, como diz o doutor Hernandes Dias Lopes. Se a gente pode fazer na Bíblia uma topografia, o Romanos capítulo 8 é o pico mais alto das Escrituras, porque lá está a obra do Espírito Santo de Deus em nós, é o que o Espírito de Deus faz em nós, quando a gente é convertido de verdade. E lá fala que o Espírito Santo de Deus, ele mortifica a nossa carne, ele nos inclina para as coisas do Espírito, que ele nos ensina a orar, porque nós não sabemos orar como convém, é ele que ora em nós, porque ele, na verdade, ele conhece o Deus de todas as coisas, e segundo a sua própria vontade, é que ele intercede por nós. Esse é o versículo 27 de Romanos capítulo 8. É ele que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso nós devemos transbordar do Espírito, para que ele faça tudo isso, inclusive ora em nós, orando em todo o tempo no Espírito. Efésios 6, 18 e Judas capítulo 20, são os 2 versículos somente que fala que a gente tem que orar no Espírito.